vai apresentar quando voltarmos aqui, não é? Ao vivo e a cores na escola, que é para o aluno tirar 200 pontos em cada competência. Foi um dia inteiro, passo a passo. Agora eu vou te dar a base de coesão, tipos de coesão que está dentro da competência 4, tá bom? Para que a gente possa encerrar todo esse conteúdo agora com chave de ouro, como costumam dizer por aí. Tá beleza? Vou pedir para que todo mundo prepare aí o seu caderno, a sua caneta. Na verdade, são duas, né? Uma de cada cor, para que a gente possa aí fazer as observações. Vou tirar todos os concorrentes aqui administrativos, não é? Do quadro, para que a gente não deixe nenhum tipo de concorrência. Beleza? Então, muito bem. Vou pedir para que comecem a anotar aí. Vamos falar de tipos de coesão necessárias à argumentação e, claro, indispensáveis para que o aluno consiga tirar uma nota máxima. Ó, já vou chamar a atenção. Tá aparecendo ao contrário? Tá aparecendo legal para eles lá? Só para mim, né? Beleza. Senhores, hoje é o último dia para você enviar para mim a nossa redação falando sobre a questão das pandemias, os impactos gerados aí a partir das pandemias na sociedade, não é? Moderna, contemporânea, ou seja, no agora. Quais são os principais impactos que eu consigo ver em relação a essa pandemia? Rapaz, eu tenho impacto na área da saúde, que não é brincadeira. Eu tenho impacto na área social, psicossocial, tem a ver com depressão, suicídio, violência doméstica, que não é brincadeira. Eu tenho aí um impacto na área da economia, que não está no mapa. Desemprego, tudo isso aí está vinculado a essa questão do coronavírus aí. Eu preciso que os senhores façam uma redação para mim, utilizando essa base de argumentação. O examinador acredita que você vai fazer isso. Tá bom? E lá na sua conclusão, logicamente, você vai utilizar para mim lá as bases de concluir o texto. Eu quero tudo lá. Quem, o quê, por quê, para quê, por onde. Faça um negócio. O modelo que eu criei para os senhores está detalhado palavra por palavra no texto para que isso fique perfeito. Tá bom? Então pode ser que eu apresente essa aula também, não é? Antes da nossa volta. Vai ser por aqui mesmo. Eu estou achando que não é, a gente só volta em agosto mesmo, como é, né, Fernando? Então é melhor adiantar o processo. Tipos de coesão. Envie o meu material hoje, os questionários de marcadores textuais, mais a minha redação, lá para redação@portalcci.com.br, hoje até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, para que eu possa já fazer a avaliação e na próxima aula voltar corrigindo tudo. Tipo de coesão. Professor, o que seria a coesão de um texto? Falando de Paz Enem. Coesão. Eu estou falando da conexão. Conexão das partes do texto, certo? Estou falando da conexão das partes mínimas de um texto. Ou seja, estou falando da parte micro. Estou falando da parte microestrutural. Como assim microestrutural? A relação que se dá entre as orações, entre os períodos e ainda entre os parágrafos. Quando eu falo de coerência, aí eu estou falando de algo maior. Quando eu falo de coerência, estou falando de lógica argumentativa. A competência diz claramente utilizar os mecanismos linguísticos necessários à argumentação. Então, a partir de agora, você não vai colocar para mim, de maneira nenhuma, se estiver falando, por exemplo, de feminicídio, você não vai colocar a palavra vítima lá 5 vezes no texto. Vamos começar a repetir, não é? Vamos evitar essa repetição. Vamos começar agora a parar de repetir palavras e aprender quais são as técnicas necessárias para substituir palavras, mantendo a lógica argumentativa por meio da coesão. Quem aqui fez prova do PAS, primeira e segunda etapa, vai lembrar essa relação sintático-semântica. Professor, o que é sintático-semântica? Sintático-semântica tem a ver com estrutura e sentido. E a partir de agora a gente vai falar disso aqui nos tipos de coesão. Vou ensinar 3 tipos de coesão hoje, que são necessárias e procuradas pelo examinador na prova e que vão virar questões nas próximas aulas. Primeiro tipo de coesão aqui, vamos falar da coesão anafórica. Coesão anafórica. Professor, o que seria uma coesão anafórica? Os senhores já ouviram falar aí de anáfora, que tem a ver com figura de construção, figura de linguagem, não é? Repetição no início dos versos.
O amor é fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Não é repetição no início. No nosso caso, não. A gente vai evitar a repetição de palavras. Bom? Ninguém vai ficar botando lá o tempo todo Para que isso? Mas também, como também, além disso, ademais. Vamos usar a base da substituição. Então, a coesão anafórica é uma referência anterior. É uma referência anterior. Olha o an de anafórica e olha o an de anterior. Referência anterior. Só que essa referência anterior, ela vai ser feita por palavras que não existem sozinhas, que não completam o signo linguístico. Aí você pergunta para mim, não completa um signo linguístico? O que seria isso? Aquela relação de significante e significado. Significante, imagem acústica. Significado, o nome. Então, a palavra pincel, ela tem um significante, que é essa imagem acústica, que é o objeto, e tem um nome, que é o significado. Já as palavras de cunho anafórico, elas não existem sozinhas. São pronomes, advérbios. São palavras que, para terem sentido, tem que estar vinculada a outra, seja acompanhando, seja substituindo. E aí a coesão anafórica, ela serve para isso. Ela usa propriedades vocabulares que não têm sentido sozinhas, que precisam estar vinculadas a outra. Ou seja, são termos, não é que não existem, sozinho, termos sem sentido. Então, geralmente aqui, quem é que a gente utiliza para isso em redação? Pronomes. Pronomes e advérbios. Pronomes e advérbios. Maravilha. Serão bases agora utilizadas para a substituição das palavras. Eu espero mesmo que você esteja aí pensando na aprovação. Quando você manda uma redação para mim, naquela sua redação, ali tem duas coisas. Ali tem a necessidade de você ser aprovado e tem o sonho de tirar uma nota máxima para que ela se replique lá na prova do PAS ou do Enem, para que você consiga, não é, o tão sonhado, não é, valor máximo da nota para alcançar aquele curso que você almeja aí há muito tempo. E dependendo e pensando nisso, com muito respeito a esse sonho e essa necessidade que você coloca nas provas, eu me coloco no seu lugar e eu tenho a obrigação, enquanto professor, de melhorar cada dia mais a sua escrita para que você se torne altamente competitivo. E é isso que eu vou fazer aqui agora, a partir dos modelos coesivos. Eu quero todos os marcadores que eu cobrei nas provas, mas eu quero, a partir de agora, substituições básicas para evitar a repetição. Eu quero a primazia, eu quero o esmero na prova, aquele cuidado, tá bom? Então eu digo assim, olha. Devido ao isolamento, se eu botasse aqui, ó, devido à pandemia, devido a, então lá em a pandemia teria crase, hein? Devido ao isolamento, vírgula. Devido ao isolamento, ficam mais tempo juntos. Agressores e vítimas. Agressores e vítimas. Fechei um período. Fernando, dá para ler legal aqui? Tranquilo? Devido ao isolamento, ficam mais tempo juntos agressores e vítimas. Fechei um pensamento. Ou seja, os agressores e vítimas ficam mais tempo juntos devido ao isolamento. A ordem que você escreveu essa frase não importa. Se está na ordem direta, se está na ordem inversa, isso não importa. O que importa é que você consiga completar o pensamento total. Sem deixar truncamentos. Então, observe. Devido ao isolamento, por isso a vírgula obrigatória, hein? Devido ao isolamento, ficam mais tempo juntos agressores e vítimas. Agora eu quero fazer referência para vítimas e agressores. Como é que eu vou fazer isso no texto? Eu vou repetir essa palavra de novo,
De jeito nenhum. Agora aí é onde entra a coesão anafórica. A base dos pronomes demonstrativos, relativos, que servem para ser utilizados, não é, nas referências para o texto. Devido ao isolamento, ficam mais tempo juntos agressores e vítimas. Vou botar de vermelho aqui, hein? Vê se fica legal aí, Fernando. Estas... fica muito fraco, né? Vamos de preto. Pá! Então, aqui. Então, vamos esquecer isso aqui. Estas. Quem são estas? As vítimas. Eu não preciso mais repetir palavras. Estas que, por medo, vírgula, vou botar assim, por medo e insegurança, não denunciam, aqueles. Não denunciam aqueles. Quem são aqueles? Os agressores. Então, perceba que o estas fez referência a um termo próximo. Aqueles fez referência a um termo que está mais distante. Então, essa referência aqui, damos o nome de coesão anafórica, que utiliza elementos anafóricos, termos sem significado. Como assim termos sem significado, professor? Pronome demonstrativo só existe se estiver acompanhando ou vinculado, substituindo outra palavra. Nesse caso, tanto estas quanto aqueles foram utilizados para substituir as palavras. Professor, como é que isso aí poderia ser cobrado para mim lá na prova do PAS? Simples. Eles podem pegar essa palavra e perguntar se ela faz referência à palavra vítimas. Você diz que sim. Ela pode te perguntar se o tipo de coesão utilizado aqui foi anafórico. Você diz que sim. Referência anterior por meio da substituição de um termo por um pronome. Ela pode te perguntar qual é a função sintática dessa palavra, tanto do estas como do aqueles. Função de aposto. Porque aposto substitui palavras. O aposto é muito bem-vindo na produção de redações. Tá bom? Então, esse tipo de conhecimento morfológico da classe, não é? Pronome demonstrativo. Sintático, aposto. Linguístico, semântico, textual. Coesão por anáfora. Então, esses tipos de nome aqui tem a ver com a lógica de associação e sentido dessas palavras. Então, estas substituiu vítimas, o estas está mais próximo. E o aquele substituiu agressores. Eu não precisaria repetir essa palavra novamente. Tranquilo para todos? Tá liberado o chat para eles escreverem, não tá? Tá liberado, Fernando, o chat para eles escreverem aí? Então, quem tiver dúvida aí, só colocar na hora, tá bom? Então, espero aqui que tenham entendido essa base aí do que é anafórico, para que a gente possa, a partir de agora, utilizar nas provas. E você que faz, por exemplo, está se preparando também aí para concursos públicos, esse tipo de questão é muito cobrado, principalmente em reescrita de texto, adaptação textual e tipo de coesão e coerência. Maravilha? Vamos para o nosso segundo tipo de coesão agora. Segundo tipo de coesão. Tudo bem. Encerramos a anafórica, que é uma referência anterior por meio de pronomes e advérbios. Agora vamos falar do nosso segundo tipo de coesão, que é a coesão chamada de lexical. Tipo de coesão lexical. Aí o aluno pergunta, professor, onde é que sai esse nome? Lexical. Léxico quer dizer palavra, propriedade vocabular. Imagina você fazendo uma redação agora, está lá na sua conclusão. E aí você vai lá e você utilizou 2 vezes a palavra logo como sendo um termo conclusivo. E aí você vai lá para o último parágrafo do seu texto e você coloca logo de novo.
O examinador vai olhar e vai dizer, olha, esse cara tem pouco conhecimento de propriedade lexical, de coesão por léxico. O que é coesão por léxico? É aquela que lança mão de sinônimos. Sinônimos. Minha letra hoje tá demais, viu? Até eu tô entendendo. Então, ó, quando eu falo de sinônimos, eu tô falando de palavras similares, tem a ver com sentido. Palavras que eu utilizo, não é, para substituir as outras, retomando a lógica do pensamento para evitar repetição. Então, quando eu digo assim, olha, coesão lexical utiliza sinônimos, eu quero dizer que ela usa palavras de mesmo sentido. Mesmo sentido. Então, essas palavras de mesmo sentido, damos o nome aí de coesão lexical. Muitas questões lá na prova do PAS podem estar criadas por meio da coesão lexical. Por exemplo, trocando-se a palavra porque pela palavra pois, seria mantida, não é, a relação sintático-semântica do texto. Ao substituir a palavra pois pela palavra porque, não haveria prejuízo para o texto. Perfeito. O uso expressivo de palavras de mesma base de sentido, de mesmo sentido, é indispensável para a coesão do texto. Ou seja, essa técnica de coesão lexical, ela faz a retomada das palavras, primando pelo cuidado, não é? Na hora de reescrever o texto. Então, os sinônimos vão existir de duas bases. Base 1 e base 2. Primeiro, quais são os tipos de sinônimos que eu tenho na hora da prova? Eu tenho um sinônimo chamado de ordenado e eu tenho um sinônimo chamado de superordenado. Estamos com 58 aí agora, é? 58? Maravilha, ó. Primeiro, queria fazer um agradecimento aqui, em nome da equipe do CCI, também aos senhores, por essa parceria de estar nessa aula com a gente. Saibam que para a gente também aqui não é tão fácil estar aqui. Eu preparei uma aula para vocês, passei um dia inteiro fazendo uma aula sobre conclusão e a base, não é, dos marcadores, porque eu quero que você alcance os 400 pontos da competência 4 da 5 de uma vez. A gente vai encerrar esse conteúdo todo. Quando nós iniciarmos o nosso próximo módulo, é só sobre competência 3. Bom, eu estou indo de trás para frente. A competência 3, selecionar, relacionar e organizar fatos, dados e opiniões em defesa de um ponto de vista. Essa base vai ser trabalhada aí em parceria com professores como Mônica, Thales, Felipe, Simone. Nós vamos falar aqui sobre tudo que pode aumentar a sua capacidade discursiva de maneira filosófica, sociológica, literária, histórica, atual. Tudo isso aí está sendo pensado para fazer com que você consiga atingir o grau máximo da prova. Tá bom? Lexical, sinônimos de mesmo sentido. Vamos falar aqui agora da primeira base. A nossa primeira base aqui é o sinônimo chamado de ordenado. Professor, vai abrir o concurso da Polícia Civil agora, tá de base superior. Mas vai abrir o Detran, que é de base médio. Passando o concurso de base médio hoje para ganhar aí 5 mil conto, pô, tá uma maravilha para começar a tua carreira. Tá perfeito. Além de ser servidor público. Uma maravilha. Então, ó, essas bases aqui vão ser cobradas na sua redação lá, do mesmo jeito que vai ser cobrado no Enem, do mesmo jeito que vai ser cobrado no PAS. Então, eu quero preparar você para tudo. Para a prova do PAS, para a prova do Enem, para o processo seletivo, para o concurso público, para onde você quiser. Tá bom? Então, copia tudo, anota, vou trazer questões, vou trazer tópicos de redações que tiraram 1000, tópicos equivocados de redação nota baixa, para a gente fazer uma análise comparativa e ver onde é que precisa melhorar. Tá certo? Então, quando eu falo de sinônimo ordenado, eu falo de sinônimo, não é chamado de perfeito. Você pergunta, professor, me dá aí um sinônimo perfeito para eu ver se realmente ele é perfeito. Vamos ver se tem? Pensa comigo, professor. A palavra todavia. A palavra todavia. E é uma palavra utilizada, não é? Para refutar o tema na redação lá do Enem ou do PAS. Todavia, ela é perfeitamente substituída pela expressão entretanto? Sim, entretanto. Por que que isso acontece?
Porque a base dessa palavra é o mesmo sentido. A mesma base de sentido, ou seja, os sinônimos que utilizam o mesmo sentido, utilizam a mesma base. A mesma base. Então é isso que eu quero que você faça. Esmero, cuidado, atenção na hora de reescrever o seu texto. Por que muitos alunos que sonham em tirar 1000 na prova, quando chega lá na hora da prova do Enem, está lá com 980 pontos. Como é isso? O que faltou para mim aqui? O que deu? Eu tive um aluno aqui chamado Matheus Bispo, que está se formando agora lá na UNB. Esse, acho que formando em física agora. Esse cidadão tirou 999 pontos na redação do PAS. E até hoje, nós estamos procurando qual foi o critério que o candidato, perdeu. Qual foi o critério que o examinador utilizou para tirar um ponto do cara em 1000? O cara foi para 999. Então, a minha ideia é que você alcance nota máxima, tanto no PAS quanto no Enem. Então, sinônimo ordenado, sinônimo perfeito. Todavia, entretanto, tem a mesma base de sentido. Esse aqui é um sinônimo perfeito. Agora eu vou falar de um sinônimo e de uma coesão que você vai aprender a fazer comigo agora, por uso de sinônimo superordenado. Essa aqui, superordenado. Maravilha. O sinônimo superordenado, ele não utiliza uma base perfeita. Ele usa a lógica de associação e sentido, chamado de campo semântico. O que é esse campo semântico? É o campo de relacionamento entre as palavras, é o campo de relacionamento entre as partes da prova. Então, esse campo de associação e sentido, chamado de campo semântico, vai utilizar o sinônimo superordenado. Esse sinônimo superordenado, ele tem duas bases expressivas. Uma chamada de hipônimo, olha aí, hipo quer dizer parte, pônimo é nome. Lembra de antônimo, nomes contrários, não é? Contrariedade. Sinônimo, similares. Parônimos, parecidos. E nós iremos ter uma aula aqui só sobre parônimos, palavras parecidas que geram problemas na hora da escrita do texto. Então, sinônimos por base superordenada com a parte e o todo. O todo é chamado de hiperônimo. Então, essa parte aqui, que é o hipônimo, ela vai se relacionar de maneira lógica com o todo, para evitar repetição de palavras e garantir a sequenciação das ideias, a primazia pela coesão textual, que é a competência 4. O uso correto, utilizar, os mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Quando a competência diz utilizar os mecanismos linguísticos, nós temos 400.000 palavras na língua portuguesa. Eu não vou ficar repetindo a palavra logo no texto, se eu tenho logo, portanto, por isso, então, dessa forma, sendo assim, destarte, dessarte, tudo isso aí é um leque de possibilidades que o examinador acredita que você deve utilizar na prova para alcançar o grau máximo. Ou seja, para se diferenciar dos demais. Por que 5 milhões de candidatos, só 200 tiram 1000? No ano passado, só 50? Quer dizer, olha, tem alguma coisa errada aí. Escrevi tudo certinho, não cometi erro nenhum de acentuação, ortografia, pontuação, atendi aos aspectos da prova. O que deu lá? O que faltou? Esse cuidado aqui, ó. O campo de associação e sentido demarcado pelos tipos de coesão, tá bom? Tainara tá chegando ali agora, tô roubando sua aula, Tainara? Ainda não, né? Então, beleza. Então, essa primazia, esse cuidado que é necessário para a argumentação, eu vou pedir para que a partir da próxima redação, eles já seja colocado em prática. Eu quero você aí, produzindo uma redação como se você estivesse dentro da prova do Enem. Hipônimo é a parte, hiperônimo é o todo. O hipônimo é a parte, o hiperônimo é o todo. Vou te dar um exemplo básico. Você está construindo uma redação agora, falando sobre mobilidade urbana. O aluno vai lá e coloca a palavra carro, não é?
Ó, cuidado com esse história de engarrafamento. Engarrafamento é de cerveja, beleza? Não tem engarrafamento. É congestionamento. Então o aluno coloca que a maioria, não é, dos congestionamentos do país são causados pelo excesso de carros nas vias. Aí o aluno vai lá embaixo, não é, e coloca na conclusão que é preciso diminuir a quantidade de carros. Não vai fazer isso, não. De jeito nenhum. Se você quer tirar 1000, você vai aprender a utilizar os tipos de coesão em prol do seu pensamento. Então, a coesão está aqui. Coesão lexical, que utiliza sinônimo, que são a mesma base de sentido, seja de maneira perfeita ou de maneira progressiva. Aí damos o nome na competência 3 de progressividade textual. E o que é essa progressividade? Você usou a palavra carro lá na introdução, essa palavra aqui já foi. Você não vai repetir essa palavra na prova mais de jeito nenhum. É como eu falei, nós temos 400 mil palavras na língua portuguesa. Vamos parar de repetir palavras, vamos demonstrar ao examinador essa capacidade linguística de substituição, essa preocupação com a leitura, que a VUNESP, lá de São Paulo, vai chamar de capacidade de leitura e atualidade. Então perceba que carro eu posso muito bem trocar pela expressão veículo, sem nenhum tipo de problema. Aí você me pergunta, e quem é que é a parte maior? Esses dois sinônimos são ordenados ou superordenados? Esse carro ele é perfeito para substituição o tempo todo de veículo? Eu posso substituir veículo por meio de transporte? Não só pode como deve. Não só pode como deve. Então, o meio de transporte é o maior. O meio de transporte utiliza veículos, que utiliza vários tipos, que no caso é o carro. A moto é um tipo de veículo, que é um tipo de meio de transporte, que é um tipo de meio de locomoção. Então é o seguinte, candidato. Na hora da minha conclusão, você vai ter que utilizar lá quem, o que, por quê, para quê. Não é? Ou seja, o onde da coisa. A base para chegar à nota máxima. Então, se você utilizar lá no primeiro período da sua conclusão a expressão logo, quando você for conectar o período, você vai colocar para mim lá a expressão além disso. Professor, eu já utilizei além disso lá no desenvolvimento. Então, você vai botar a demais para mim. Eu já usei a demais também, professor. Então, você vai utilizar por outro lado. Por fim, somado a isso. Cabe a, é dever de, outro sim. Vamos ampliar essa capacidade aí de não repetição, demonstrando para o examinador dessa prova que você tem maturidade, primazia, preocupação com a escrita. Então funciona assim. Período 1 da sua conclusão está lá. Logo, não é a partir de para quê? Vou partir para o segundo agora. Além disso, por meio de, a fim de. Por fim, através de, tá bom? E visando a. Eu utilizei 9 marcadores sem repetir nenhum, todos com a mesma base de construção. E é isso que você vai fazer agora utilizando a técnica de coesão lexical. Então, quer negar um pensamento? Quer usar uma base oposta? Todavia, entretanto, contudo, porém, mas, não obstante, no entanto, não vai mais ter repetição na prova. E como é que eu vou ampliar essa minha capacidade, professor? Usando a chamada técnica de substituição lexical. Eu vou te trazer um texto inteiro e vou demarcar todos os marcadores da prova e te entregar e me dizer, olha, eu quero todos substituídos, mantendo o mesmo sentido, mantendo o mesmo campo de coesão. Você vai substituir palavra por palavra. O Lenine e eu fizemos um negócio. Eu fiz uma redação inteira e ele me deu todos os marcadores na língua inglesa. Você vai traduzir todos para mim, mantendo o sentido da prova. Essa é a interdisciplinaridade, a base conectiva para que você consiga utilizar aí, não é? A lógica de associação e sentido. Eu amplio sua capacidade na língua portuguesa, na compreensão, interpretação e produção de redação, e você ganha gratuitamente aí a ampliação da língua inglesa. Então essa é a ideia que nós temos aqui. É uma pena que nós estejamos longe, não é? Eu sempre costumava dizer, não utilize o celular, só em casa. Agora é o contrário, né, Tainara? Fique em casa, utilize o celular. Agora é o contrário. Então, a gente está percebendo aí a possibilidade de, por meio da tecnologia, alcançar aí o que a escola espera, que é a sua tão sonhada aprovação. Então, tá aí. Carro, veículo, meio de transporte, meio de locomoção, é o uso base da coesão lexical que utiliza a substituição por meio do sentido. Somente se eu te der a parte, você consegue me dizer quem é o todo.
Então, houve um fato, não é? Lá no jogo do Vila Real contra o Barcelona, em que atiraram no campo uma banana próxima ao jogador Daniel Alves. E aí eu quero fazer uma retomada desse pensamento como testemunho de autoridade para falar de racismo, injúria racial, para falar disso na minha prova. Eu vou usar um fato que aconteceu para demonstrar esse pensamento dentro da minha redação. Então eu já vi que tem lá a palavra jogador e a palavra banana. Então eu vou utilizar agora a substituição, porque essas palavras não apareçam, não é? De maneira inapropriadas na prova. Então eu vou dizer que o fato de um jogador atirar no campo uma banana próxima ao jogador Daniel Alves demonstrou aí, não é? Todo um leque de possibilidades para processos em relação à injúria e, não é, racismo. Aí eu digo que essa atitude feita por quem acompanhava o jogo, que no caso é o torcedor, de atirar uma fruta, que no caso é a banana, próximo do atleta, que é a base maior para o jogador, eu demonstrei aí essa maturidade em relação à escrita. Então eu utilizei a parte do menor para o maior ou do maior para o menor. Quando eu digo banana, é a parte. Quando eu digo fruta, é o todo. A banana é o hipo. A fruta é o hiper, é o todo. Quando eu digo atleta, é o hipo. O atleta é o hipo, é o maior, não é? É o tipo de profissional. O jogador é um tipo de atleta. Então perceba que essas relações lógicas, semânticas, que utilizam como base os mesmos sentidos, elas deixam o texto coesivamente correto, menos pesado para o corretor da prova. Não vou dizer, por exemplo, como aluno do 5º ano, que o homem caiu da cadeira porque a cadeira estava quebrada. De jeito nenhum. Se eu vou utilizar isso como base, né, o homem caiu da cadeira porque esta estava quebrada. Esta é a cadeira, não é? Aquele é o homem. Então eu tenho que tomar cuidado, ter esse primor na hora de fazer a prova. Tranquilo? Então agora eu vou apagar isso aqui e eu vou passar para o nosso... Rapaz, minha letra hoje, viu? Tá demais, viu? Tô conseguindo entender tudo que eu escrevo, Tainara. Hoje minha letra tá... Vou te falar, hein? Olha o que você passar, não é? O final de semana tranquilo, só assistindo lá, não é? Faz com o cidadão. Senhores, ó, muito cuidado. O aumento do uso de bebidas alcoólicas vem trazendo como principal efeito colateral a violência doméstica no lar, ou seja, a violência contra a mulher. Nós chamamos de Lei Maria da Penha. E isso aí pode se tornar tragédias como o feminicídio mais tarde, né? Essa violência repetitiva que mais tarde pode virar uma tragédia. Então esse conviver, como eu coloquei de exemplo, né? Esse conviver, essas pessoas ficarem juntas muito tempo, está trazendo muitos atritos aí, não é? Muitos casamentos estão sendo desfeitos. E aí, tomem cuidado. Evitem bebida, os senhores são menores, deixa para os maiores, não é? Aqueles que gostam, como Tainara e eu não bebemos, né? Paramos com essa vida, nós estamos agora em outra vibe. Geração saúde, né? Fernando, próximo tipo de coesão, chamada de coesão elíptica. Coesão elíptica. Aí você pergunta para mim, de onde é que saiu esse nome, elíptica, professor? De uma figura de linguagem chamada de elipse, que é aquela que utiliza a zeugma como base. O que é zeugma, professor? Omissão de termos. Omissão de termos que já foram ditos. A elipse é uma omissão que foi dita ou não, a zeugma já foi pronunciada. Então você não vai repetir para mim palavras, né, de jeito nenhum. Então a coesão elíptica também serve para evitar esse problema de repetição na prova. É uma técnica de coesão. Então é a omissão de termos. Acabei de usar a palavra, vamos usar termos. Poderia muito bem colocar vocábulos aqui, teria o mesmo sentido, beleza? Então, a coesão elíptica é aquela que omite palavras para evitar repetição. Tranquilo? E o examinador vê isso na prova. Ele consegue ver isso. Então, vamos lá. Quando eu digo assim, olha, negros e, não é? Vou tirar daqui. Eu colocar negros estão sofrendo, de jeito nenhum. Vamos parar com essa história de gerúndio. Negros estão sofrendo de jeito nenhum. Negros sofrem. Vamos utilizar aí a base do infinitivo. Negros sofrem diariamente, não é diariamente. Ô, Tainara, negros sofrem diariamente com o quê, Tainara? Com desigualdade. Desigualdade, o que mais? Com racismo.
racismo, falta de privilégios, não é? De oportunidade, com o desemprego, a exclusão social, com a discriminação. Já encontrei muita gente colocando discriminação, viu? Ó, desse jeito aqui, ó. Os negros sofrem diariamente discriminação. Gente, discriminar ou descriminalizar é tirar o crime, tá? Ninguém é inocentado porque é negro, não, viu? Negros sofrem diariamente discriminação. Bom, olha para você não colocar um parônimo errado, olha o parônimo, discriminar e discriminar. Utilizou o parônimo errado, você pode mudar tudo aquilo que você queria dizer. Você pode transformar o seu pensamento aí numa base equivocada, uma questão lógica. Então, quando eu digo negros sofrem diariamente discriminação, assim como quem, Tainara? Quem é que sofre isso aqui também? Assim como, olha o termo comparativo. As mulheres. Assim como as mulheres sofrem discriminação no mercado de trabalho. Sofre, não sofre? Diariamente, não é? O termo mulheres entraria bem aqui. Vou utilizar um aqui, que também é utilizado para termos xenofóbicos. Quem do Brasil sofre com xenofobia, gente? Olha aí, nordestinos. Então, vamos pensar aqui agora. Negros sofrem diariamente discriminação, não é? Com a discriminação, assim como nordestinos. Assim como nordestinos, o quê? Sofrem diariamente discriminação. Então, essa base aqui, ó, que eu utilizei, perceba que o marcador textual, assim como, ele teve a propriedade de deixar elíptico todo esse pensamento. E como é que isso aconteceu, professor? Isso aconteceu graças a esse termo comparativo. Eu poderia muito bem pegar esse pensamento e fazer assim, olha, negros e nordestinos diariamente, não é? Sofrem discriminação, não é? E nordestinos também. Quando eu digo e nordestinos também, eu estou dizendo que nordestinos também sofrem, não é? Com isso. Então perceba, negros sofrem diariamente discriminação e nordestinos também. E nordestinos também o quê? Sofrem diariamente discriminação. Então perceba que eu posso utilizar essas bases. Ali eu utilizei o e, aditivo, aqui eu utilizei o assim como comparativo. Então essa importância, esse cuidado que nós devemos ter na hora de produzir a nossa redação. Hoje eu vou parar nessas 3 bases aqui de coesão, ainda iremos falar de coesão catafórica, coesão por meio de transmissão de palavras, ou seja, por meio de lógica de associação, a chamada coesão transfrástica. Tudo isso aí a gente vai utilizar aqui no texto. Não vou tomar mais o tempo de vocês, nossa amiga Tainara acabou de chegar aqui, mas acredito eu, está pronto. Beleza? O link vai estar disponível para a frequência agora, tá bom? Agradeço a todos e aproveito para lembrar, senhores, minha redação e o meu questionário deve ser enviado até hoje, tá bom? Lá para o redação@portalcci.com.br. Belezinha? Juízo e até a próxima e obrigado mais uma vez.